as glândulas anexas, né? São estruturas anexas à pele. Então, nós vimos algumas glândulas, glândula sebácea, né? Glândula sudorífera, e vimos também que os pelos e as unhas também fazem parte dessas estruturas anexas, tá? À pele. Esse exercício que eu passei para vocês está relacionado a essa primeira parte, tá? Então, nós vamos corrigir agora, e aí depois vamos ver mais um pedaço da matéria, e aí vai ter um outro exercício também, relacionado à parte que a gente vai ver hoje. Bom, então lá no número 1, marque um X na sentença que apresenta informações incorretas sobre o revestimento do corpo humano. Aí nós temos aí 4 opções. Professora, qual a página? Página 213, Obrigada. tá? 213, número 1. Temos 4 opções aí. Só que, dentro dessas 4 opções, qual é aquela que está com informações incorretas? Quais das 4 vocês acharam que são informações incorretas relacionadas ao revestimento do corpo, que é a pele? Qual que vocês marcaram? A Maiara, pele apresenta. A última? a A última, terceira? a epiderme é a camada mais externa da Eu pele. marquei a 10ª. Eu marquei a terceira. A terceira. A pele apresenta A somente. última? A última. Eu marquei a terceira. A primeira. Aí, Acertei. acertei. A terceira. Fábio acertou. A pele apresenta somente receptores táteis. Não. Eu também acertei, professor. Acertou? Uhum. Então, essa informação aí, ela está incorreta. Por quê? Porque não são só receptores táteis, tá? A gente comentou semana passada que tem os receptores de cor, né? Tem os receptores de frio, de calor. Então, não são só os táteis, tá? Tem outros receptores também. As outras alternativas, elas estão corretas. Então, nós não vamos marcar X nenhum. É só na terceira, ok? Na segunda, essa segunda é bem fácil, acredito que essa ninguém tenha errado, não. Circule a glândula da pele que está diretamente relacionada à formação da acne. Glândula mamária. Não tem Glândula, nenhuma mamária aí. glândula sebácea, a do meio. Isso, a do meio, glândula sebácea. A glândula Acertei. sebácea, ela é responsável por produzir o sebo, né, que a gente falou, que é a oleosidade natural da pele, tá? Então, se essa glândula produz em excesso, nós comentamos na semana passada que a pele ela fica oleosa e aí há o aparecimento da acne, tá? Algumas pessoas têm essa disponibilidade maior porque essa glândula produz mais sebo, outras menos. E aí, quando produz menos, a pele ou ela é mista ou ela é seca, aí não tem tanto problema com acne, não. Ok? Então, tínhamos que circular a vermelhinha aí, a do meio. Agora, na número 3, nós temos que completar as frases. Complete as frases a seguir, preenchendo os espaços indicados com as palavras e expressões do quadro abaixo. Então, temos que utilizar essas palavras desse quadro roxinho aí. Letra A. Os pelos são constituídos de células mortas, unidas e ricas em Queratina. queratina. Muito bem. A de nós, acertei também. A substância, Acertei. a substância que constitui o pelo, né? A unha e a palma e a planta dos nossos pés é a queratina. Letra B. A é a parte do pelo que se projeta para fora da superfície da pele. É a haste. Haste, muito bem. Muito Acertei bem. acertei de novo. C. A é a parte do pelo que se encontra inserida na derme. A raiz. Raiz, muito bem.
Então, essa partezinha aqui, que está para fora, é a haste. O que está lá dentro da pele é a raiz, tá? Para quem está chegando agora, estamos corrigindo a atividade de casa da página 213. Estamos no número 3, na letra D. Os protegem os olhos contra a entrada de partículas estranhas dos olhos. Supercílios e cílios. Muito bem. Os cílios ou supercílios, ou então vice-versa, os supercílios e os cílios. A ordem não tem importância, não. Certo? E, Certo. por último, entre outras importâncias, auxilia na proteção Cabelo. do couro cabeludo contra os raios solares. Cabelo. Isso aí, cabelo. Falamos na aula passada Cabelo. que algumas pessoas não têm cabelo, né? A pessoa é calva, não tem o cabelo, e aí ela precisa se proteger de outra forma, já que não tem o cabelo para proteger, através de um chapéu ou de um boné, ou então com o uso de um protetor solar, certo? Essa daí, moleza, né? Muito fácil essa página. Agora vamos na 214. Na número 4 da 214, nós temos o desenho de uma pele, o esquema de uma pele, com as partes e com algumas estruturas. Então, nós temos que nomear essas estruturas, tá? E aí ele colocou as letrinhas para a gente colocar os nomes do lado. Na letra A, que parte é essa? Epiderme. Muito bem. Epiderme. Na B, Derme. derme. Muito Isso bem. aí. E na C, Tela Hipoderme. subcutânea. Não, peraí, gente. É subcutâneo. Tela subcutânea, professor. isso. Tudo, Ela, eu fiz o dever junto com o Fabinho. Tudo que ele acertou, acertei. Ixi. Então, na B e na C, ó, são as 3 camadas da pele. Epiderme está na ordem certinha. Epiderme, derme e tela subcutânea. Ok? Agora, na letra D, o que é isso aí? É a haste. Mas é a haste de quê? É Eita. pelo. Do pelo. Então, não vamos colocar haste, não. Vamos colocar pelo. Tá? Professora, tá aqui página. Ué. Página 200. 214, Ali. número 4. Fala, Mayara. A letra B é o quê? Letra B de bola? É. Derme. Ô, professora, a C é tela. Tela subcutânea. Tá. Tá? Na D, então, vamos usar o nome pelo. Não vamos usar haste, não. A letra E. O que é isso aí, ó? Pertinho do pelo. Glândula sebácea. Isso, muito bem. Glândula sebácea. E na F? Glândula sudoférica. Sudorífera. Tá? Que produz o suor. Ok? Então, vamos lá conferir. Letra A, epiderme. B, derme. C, tela subcutânea. D, pelo. E, glândula sebácea. E F, glândula sudorífera. Glândula sebácea produzindo o sebo, a oleosidade, para proteger a pele. E a glândula sudorífera produzindo o suor para resfriar a pele. Tá? Qual é a letra C, professora? Letra C. Tela subcutânea. Foi? Agora na letra A. Descreva a importância da estrutura E. Acabei de falar. Já dei a dica quando a gente colocou a palavra lá. Para que serve as glândulas sebáceas? Para produzir o sebo. Uma substância chamada sebo que impede o ressecamento do pelo e da pele. Muito bem, Kailane. Então, a importância da estrutura E é impedir
o ressecamento da pele. Tá? Na letra B, qual é a secreção produzida pela estrutura F? Suor. Suor. Aí tem outra pergunta. E qual é a sua importância para o corpo humano? Importante na regulação da temperatura e na eliminação de algumas impurezas. Isso aí. Então, a primeira resposta, produz o suor. Aí, na segunda pergunta, é importante na regulação da temperatura do corpo e protege contra impurezas da pele. Produz o suor, atua na regulação da temperatura do corpo e protege contra impurezas da pele. Na C, em qual camada da pele está inserido o bulbo capilar? Sei Derme. lá. Aonde? Derme. Na derme, muito bem. Que está localizada ali na letrinha B de bola. Tá? Então, letra C, na derme. Que é essa partezinha final aí do pelo. A parte de cima, que vocês disseram, é a haste. A parte de baixo é o bulbo, tá? Então, em todos os pelos tem essas duas partes. A parte da haste e a parte do bulbo. No 5, veja a tirinha abaixo. Chachado foi para a escola. Eu vou ficar aqui escondido até o fim das aulas. Vixe Maria. Aí o Chachado, né, viu a serpente. É melhor ir para a escola também. Aí ele se mandou. Esse daí tá igual a vocês, né? Fugindo da escola. Eu queria Eu sou fazer isso um estudioso, dia. professor. Na letra A, Vou fazer isso um dia. o que pode ter acontecido com os pelos de Zé Pequeno ao ver a cobra no segundo quadrinho? Encontrou os meninos lá da favela lá, que os meninos mataram ele. Ficou toda Pode arrepiada. ter se arrepiado. Isso ficou todo arrepiado. Muito bem. Ficou todo arrepiado. Aí na letra B, em sua opinião, por que isso ocorreu? Porque ele estava assustado com a cobra. Exatamente. Toda vez que sentimos medo por alguma coisa, né? Nós comentamos na semana passada. Existem dois motivos para esses pelos eles se arrepiarem, ou por medo de alguma coisa, ou quando a gente sente frio. Quando a gente sente medo, né? O medo ele ativa o nosso corpo, né? Através do sistema nervoso, que é um sistema que a gente ainda vai estudar, e aí esses pelos eles se arrepiam. Com relação à temperatura, né? Quando a gente sente frio, ele também faz esse processo. Só que aí eu Professor. comentei com vocês que é como se fosse uma barreira para impedir que a temperatura do ambiente que está fria penetre na nossa pele. Fala, Adam. Mas eu também sinto arrepio quando o cara cruza. Quando tá jogando contra o meu time. Isso é medo? Quando Não, quando eu tô assistindo o jogo, o cara cruza a bola lá dentro da área. Aí eu também me arrepio. Isso é medo? é? Não sei, perguntando. É nervosismo, deve ser. Tá ligado? Como a gente falou que esse sentido de medo está associado ao sistema nervoso, né? Toda vez que você fica, de repente, ansioso com alguma coisa, né? Na expectativa de alguma coisa, pode acionar esse sistema nervoso também. Então, você já conhece o seu corpo e já consegue perceber que isso acontece algumas vezes também em determinadas situações diferentes dessas duas que eu falei.
entendeu? Não é comum, mas pode acontecer, Ah, tá? tá. Agora vamos para a 215. Professor, Fala, João no, Pedro. no que o arrepio ajuda quando a gente tá com medo? O que o arrepio? No que o arrepio ajuda quando tá sentindo medo? Então, não ajuda em nada. Esse não tem uma ajuda, não. O único que ajuda é quando ele está relacionado à temperatura do corpo. Esse não tem uma finalidade de ajuda, e sim uma finalidade de que o seu corpo ele está recebendo algum estímulo que não está te deixando tão confortável. Aí o medo faz com que esses pelos se arrepiem, entendeu? Então é porque é um indício de que o seu corpo não está confortável com alguma situação. Vou dar um outro exemplo também. Tem algumas pessoas que as meninas costumam muito fazer isso, quando tem a unha grande, ficar arrastando na mesa, né? Aí faz aquele barulhinho. Tem algumas pessoas que se arrepiam com aquilo. Por quê? Porque o seu corpo ele não está confortável com aquela situação. Aí também você sente esse desconforto que é através do arrepio. A única forma de proteger é através do frio. Que aí toda vez que você sente frio, que a temperatura do meio externo está mais baixa do que a do seu corpo, né? Que a gente comentou que é de 36 graus, nosso corpo. Então, se o ambiente tiver uma temperatura menor que 36, a gente vai sentir esse frio e aí os pelos arrepiam e se cruzam, ainda cruzam ainda, justamente para formar uma barreira, tá? Uma barreira de proteção. E não deixar essa pele ficar fria para você sentir mais frio ainda. Ok? Professora, eu sinto uma situação ruim quando a pessoa tá cortando alguma coisa, aí Faz um arrasta, barulho. arrasta o garfo na faca, é muito ruim. Isso. É a mesma coisa da unha na mesa. É a mesma coisa com alguém que, por exemplo, assopra aqui atrás da gente, né? Ou então passa alguma coisa, tá? A gente sente esse arrepio. Por quê? Também é relacionado a um desconforto. O seu corpo, ele não está confortável a essa situação. Aí a gente sente esse arrepio, tá? Mas de proteção mesmo é só com relação à temperatura do corpo, tá? O resto, as outras opções são opções de desconforto do corpo. Toda vez que ele se sentir desconfortável, vai arrepiar. Agora na 215. Vamos ver se vocês conseguiram fazer essa. Número 6. Geralmente, quando ferimos nossa pele, costumamos limpar muito bem o local e fazer curativos utilizando medicamentos que eliminam as bactérias. Em sua opinião, por que essa atitude é necessária? Para não causar Pra- inflamação. Evitar complicações mais graves e que podem Pra dificultar a cicatrização e causar infecções. Isso aí. Pra não Vamos inflamar. limpar, Pra né, o gerar local esperto hoje. para Só voltei para não evitar infeccionar. possíveis infecções. Isso aí, isso mesmo. Como a pele está aberta, é uma porta de entrada para bactéria, para micro-organismos, né, para poeira. Então, quando a gente limpa e a gente passa algum medicamento para eliminar a bactéria, ele está limpando aquele local ali e automaticamente ele está auxiliando essa pele a fechar mais rápido, tá? Para não ficar a pele tão exposta. Então, a gente utiliza esses medicamentos justamente para evitar esse processo de infecção, ok? Agora, na 7. Observe a fotografia ao lado. Letra A. Marque um X na sentença que explica corretamente do que as unhas são formadas. Elas são formadas principalmente de melanócitos. Eu ainda não falei o que é isso, então essa não é.
As unhas apresentam queratina, que lhes confere dureza, Eu acho que é ou, essa aí. Sim, ou o principal componente das unhas é o colágeno. a segunda opção. As- Segundo. Muito Acertei. bem. Ganhei R$1.000. Falei para Acertei. você, na unha, né, nós temos essa substância que é chamada de queratina, que dá essa firmeza, essa dureza à unha. Em algumas pessoas, um pouco mais, porque aí tem a unha um pouco mais resistente. Em outras pessoas, um pouco menos, aí a unha vai ser mais frágil, tá? Mais delicada, vai quebrar toda hora, ok? Então, acertaram direitinho. Aí na B, devemos manter as unhas limpas e aparadas. Explique com suas palavras por que essa orientação é importante. Essa Lucas Vicente falou na semana passada. Por que a gente tem sempre que manter a unha limpa e cortadinha? Para não entrar Pra não- bactéria Para nas unhas. evitar a contagem de bactérias. Para evitar Isso acúmulos de aí. sujeiras. Isso aí, Isso aí. acumulação de bactérias. Tá certo? Falei para vocês que se a gente deixa a unha muito comprida, acumula sujeira e bactérias ali, né? E aí, por exemplo, se a gente se coça e aí tem uma picada de mosquito, aí vai e coça a pele com essa unha suja, tem bactéria ali debaixo da unha, acaba passando para a picada do mosquito, pode infeccionar. Então, o ideal seria que todos tivessem a unha sempre limpas e sempre aparadas. Mas a gente sabe que as meninas gostam de um pouquinho mais compridinha, né? Aí vai ter que ter o cuidado de lavar as mãos mais vezes para evitar esse acúmulo de sujeira debaixo da unha. Tá bom? Então, certinho que vocês responderam. Agora nós temos que ligar as glândulas à sua função. A primeira é a glândula sudorífera. Que essa glândula ela é responsável? Qual a função dela? Produz o suor. Produz o suor, Isso aí. que ajuda a regular a temperatura e tal. Muito bem. Essa matéria é fácil, né? Vocês pegaram direitinho, né? Sim. Fiquei semana passada, é bem tranquilo. E a glândula ceruminosa? Produz cera presente principalmente na região das orelhas. Isso. O próprio nome já dá dica, né? Se a gente prestar atenção. Fáscia. Produz o sebo. Isso. É a glândula que é conhecida como que produz o sebo, né? Que é a oleosidade da pele, certo? Então, a azulzinha nós ligamos lá no terceiro, a vermelhinha nós ligamos no primeiro e a verdinha nós ligamos no segundo, no meio, certo? Certo. Bom, agora nós vamos continuar a nossa matéria, tá? O que nós vamos ver hoje? Nós vimos na semana passada que a pele ela serve também como sensor tátil, né? E aí eu falei também para vocês que além desse sensor tátil, ela também pode ter um sensor de dor, um sensor de calor e um sensor de frio. Então nós vamos ver essa parte. E eu falei também para vocês na semana passada que existe uma substância na pele que permite que nós, seres humanos, sejamos diferentes com relação à tonalidade da pele. Eu falei isso no início da aula passada, mas eu não expliquei como que isso acontece. Hoje nós vamos ver o porquê e como isso acontece, tá? O porquê que se a gente se observar e colocar o braço ou qualquer parte do corpo um do lado do outro, do colega, a gente consegue perceber nitidamente essa diferença de tonalidade da pele. O porquê que isso acontece e o que tem no nosso corpo que favorece essa diferença, tá? Nós vamos ver isso hoje. Além disso, nós vamos ver também alguns problemas relacionados à nossa pele, tá? Alguns problemas graves, outros nem tanto.
tá? São problemas mais superficiais. Nós chegamos a ver essa parte em programa de saúde o ano passado, só que nós vamos relembrar algumas coisas e outras coisas vão ser novas, tá? Então, agora nós vamos na página 216. Na página 216, eu gostaria muito de fazer essa atividade que está mostrando aí na sala de aula com vocês, que vocês iam gostar bastante. Mas, como a gente está afastado, eu vou pedir que vocês escolham alguém em casa, tá? Quem tem irmão pode fazer com o irmão, que irmão é melhor. Mas quem não tiver pode fazer ou com o pai, ou com a mãe, ou com a avó, tá? Essa atividade prática, uma atividade prática. E com o cachorro? Professor, Oi? O cachorro? Não, o cachorro não dá. professor, Tem que ser com uma pessoa que saiba os números. O cachorro não sabe, então não dá para fazer com o cachorro, não. Tá? Tem que saber professor, os uma números. criança Também de 5 anos serve? não pode ser uma criança também muito pequenininha, porque tem que Não. saber os números, tá bom? Tá bom. Bom, então vou Só explicar que como vocês vão se a pessoa que souber contar, Vou explicar como que vocês vão fazer, então. Ó. Peça ao seu colega, só que aí não vai ser o colega, vai ser alguém de casa, que escreva em uma folha uma sequência de 10 números, de 0 a 9. Tá? Então, a pessoa vai escrever lá uma sequência de números formados de 0 a 9, na ordem que a pessoa preferir. Você não poderá ver essa sequência, tá? Peça-lhe que, com a ponta do dedo indicador, escreva nas suas costas cada um dos números da sequência. Então, a pessoa anotou a sequência e ela vai escrever essa sequência nas suas costas. Por exemplo, o número 9. Eu vou com o dedo, vou fazer o número 9 nas costas do colega. Sinta os movimentos do dedo de seu colega nas suas costas e tente identificar e memorizar a sequência numérica. Então, ele vai fazer todos os números que ele colocou no papel. Você Onde está vai isso? sentir só... Qual página? Oi? Qual página que tá isso? 216. Tá. Você vai sentir só com a ponta do dedo dele. Vai ter que adivinhar o número e depois memorizar. Qual foi o primeiro número que ele fez, qual foi o segundo, qual foi o terceiro, tá? Em seguida, fale a sequência de números na ordem que foi escrita. Peça-lhe que verifique quantos números você acertou. Aí você vai falar a sequência, ele vai ver no papel, pela sequência que ele anotou, quantos números vocês acertaram. Essa atividade, essa prática, né, essa atividade prática, quer mostrar a gente o quê? Que através do tato, só da ponta do dedo, a gente consegue identificar determinadas coisas. Pode ser com número, pode ser com letra. Com número fica mais fácil, tá? Porque os números de 0 a 9 não são tantos, né? As letras já são mais. Mas também a gente pode fazer com as vogais, o A, E, I, O, U. Também fica fácil da gente identificar, tá? Então, tentem fazer com alguém de casa essa prática e vejam se vocês conseguem acertar a sequência que a pessoa escreveu no papel, tá bom? Quando a gente voltar, a gente tenta fazer na sala, tá bom? Que eu acho que vocês vão gostar, vai ser uma confusão só. Bom, aí no finalzinho da página 216, ele mostra justamente um esquema de uma pele e mostrando que essa pele tem comunicação com o nosso sistema nervoso, ó, lá com o cérebro. Então, se a gente está sentindo um beliscão, se a gente está sentindo alguma quintura na pele, se a gente está sentindo um arranhão, é porque essa comunicação existe. O nosso cérebro, a informação, ela é enviada para o cérebro e depois ela retorna para a pele para a gente poder sentir
essa sensação. Se for de quentura, né, calor, se for um beliscão de dor, se for um gelo encostando, né, de frio e assim por diante, tá? Então, a nossa pele, ela tem sensores táteis que essas informações são levadas diretamente ao nosso cérebro. O nosso cérebro consegue entender essa informação e repassa de novo para a pele, para a gente poder identificar o que a gente está sentindo. Levando em consideração o que eu falei semana passada, existem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade, como acontece com as pessoas que não sentem dor. São casos raros, mas pode acontecer. O que ocorre para que essa pessoa não sinta essa dor? Algum processo nesse caminho até chegar ao cérebro que falha. E aí, na resposta do cérebro para a pele, para ela enviar a dor ali para a pele, ela não consegue sentir essa dor, tá? Mas isso não é comum, é bem raro acontecer. Bom, aí na página 217, ele mostra uma sensação tátil, que é através da leitura em braille. As pessoas que têm deficiência visual, o alfabeto delas é dessa forma que está na página 217, em braille. E aí, esse braille são pontinhos que são feitos em uma folha especial, não é uma folha... preste atenção quem está brincando aí no chat, para prestar atenção. Essa folha, ela é uma folha especial, não é uma folha comum, é uma folha mais grossa, igual uma cartolina, e existe uma máquina, igual uma máquina de datilografia de antigamente, que a pessoa digita todos esses pontinhos aí. E aí o livro colocou o alfabeto todo e o pontinho que corresponde a cada letra. Tá? Então, a pessoa que tem deficiência visual, ela vai passando o dedo nesses pontinhos e consegue identificar. Hoje em dia, diversos locais já têm, né, por causa da acessibilidade, já tem essa leitura. Em alguns elevadores, quando a gente pega o elevador, tem lá o número, mas tem também a bolinha identificando aquele número. No McDonald's também, tá? Tem numa parede também algumas informações relacionadas a essa leitura, tá? Então, isso é muito utilizado para as pessoas que têm deficiência visual. Então, elas sentem através do tato, da sensação tátil, essas letrinhas. E aí elas conseguem conviver normalmente na sociedade. Na página 218, vai falar sobre a sensação térmica e a sensação de dor. E aí eu comentei um pouquinho com vocês na semana passada que essa sensação térmica e de dor, ela é muito importante, porque se a gente não sente, essa pele ela pode ser danificada. E uma vez danificada, fica difícil, dependendo da situação, da gente recompor essa pele. Aí eu dei o exemplo do fogo, né? Se a gente não sentisse a quentura do fogo, automaticamente o fogo ele iria bater na nossa pele e iria destruir algumas camadas da pele, e aí a gente iria ficar um bom tempo até reconstituir todas essas camadas, tá? Então, por isso que é importante. A dor, a mesma coisa. É importante a gente sentir a dor, porque a dor é um alerta de que alguma coisa, alguma situação, em alguma situação que você esteja, essa dor, ela vai te auxiliar a não ter a pele danificada. Então, também é muito importante, tá? Na 219 está a parte em que eu falei para vocês que se a gente observasse a nossa pele, nós iríamos perceber que a tonalidade dela era diferente.
E aí a gente tem várias mãozinhas, né, fechada, com a tonalidade de várias pessoas. Por que que isso acontece? E quem é responsável por fazer isso? Tá? Na nossa pele existem células que são células especiais, que vão dar a pigmentação da nossa pele. Essas células, elas são chamadas de melanócitos. Esses melanócitos, essas células especiais chamadas de melanócitos, produzem o que a gente chama de melanina, que é o pigmento responsável pela pele. Quanto mais células com melanócitos a gente tiver, maior será a quantidade de melanina produzida. Então, as pessoas que têm a pele mais moreninha ou que são negras mesmo, né, tem a pele bem escura, a quantidade de melanina produzida por essas células especiais é muito maior do que aquela pessoa que é mais branquinha, mais clara, tá? Não é que a pessoa que seja mais clara não produza essa melanina, ela produz, só que numa quantidade menor. E aí, o que pode... Professor, Oi, pode falar. é o que? Pegando sol? Isso, então, vai interferir no sol, sim, tá? As pessoas que têm uma quantidade maior de melanina, tá? Ela vai ser beneficiada com relação ao sol, porque ela vai poder pegar um pouco mais de sol. Ela vai estar um pouco mais protegida, porque a pele dela é mais resistente. A pessoa que é mais clara, como tem uma quantidade de melanina menor, ela vai ter que ter mais cuidado com o sol, tá? E aí, a gente também tem uma outra substância, que o livro também cita, que é o caroteno, que estão em alguns alimentos, tá? Geralmente de cor alaranjado, cenoura, laranja, que tem como ativar essas células. Então, quando a pessoa, por exemplo, se a pessoa ingerir um copo de suco de laranja ou então uma salada com cenoura e for à praia, ela vai ter a pele dela bronzeada com mais facilidade. Por quê? Porque ela vai ativar essa melanina da pele dela. E aí, ativando essa melanina, a gente, exposta ao sol, a gente vai ter um bronzeamento mais rápido. O bronzeamento nada mais é do que a função do corpo, o corpo tentando proteger ele mesmo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Por quê? Porque se a gente se expõe ao sol em hora errada, né, que é de 10 às 4, essa produção de raios ultravioletas é muito forte. Então, acaba danificando a pele com mais facilidade, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Então, por isso que algumas pessoas têm a tonalidade da pele um pouco mais clara e algumas pessoas têm a pele um pouco mais escura. Agora, existem aquelas pessoas que têm a ausência dessa melanina, tá? E isso não serve só para a pele, não. A cor do cabelo, a cor dos olhos também é caracterizado pela presença de melanina. As pessoas que não têm, que têm ausência da melanina, têm falta de melanina no corpo, não vai ter pigmentação, que são aquelas pessoas que a gente chama de albinas. Já ouviram falar? Que tem até uma aí na página 219, ó. Só macaco albino. Oi? Só macaco albino. E isso, nos animais, isso acontece também. Nos animais acontece. Tem macaco, tem serpentes, tá? No zoológico do Jacaré. Rio de Janeiro. Tem jacaré, exatamente. Tem vários animais lá albinos que não têm a presença dessa melanina, tem a ausência da melanina. Aí eles ficam todos branquinhos, inclusive os pelos. No caso dessa menininha, ó, se a gente observar na região dos olhos dela,
a sobrancelha e os cílios são bem claros. Não é louro, é branco mesmo, é diferente. A coloração do louro tem uma pigmentação, tá? O albino não. O albino pelinho é branco mesmo, não é lourinho, não. Tá? Então, na semana passada, eu cheguei a apresentar o que a gente iria falar, mas eu não tinha explicado como que isso funcionava. Então, é dessa forma que funciona. Quanto mais substâncias dessa forem produzidas na célula, que são dos melanócitos, produz mais melanina e aí a pele vai ser com uma pigmentação mais forte. Tendo uma pigmentação mais forte, automaticamente essa pele é mais protegida. Quanto menos tiver, mais essa pele vai ser mais clarinha e aí mais protegida vai ter que ser, tá? E geralmente a gente protege Por isso que as pessoas protetor. branquinhas, as pessoas mais claras, quando ficam no sol, elas ficam vermelhas? Isso, é por isso. É o seu corpo dando um sinal de que você produz uma quantidade de melanina um pouco menor, né? E aí ela tá fazendo o processo dela para te proteger. Aí a gente fica vermelho igual um camarão. É por conta disso, tá? Entendi. E as pessoas que são mais moreninhas, elas já não ficam vermelhas, elas já ficam mais morenas ainda, elas ficam bronzeadas, porque a melanina também está dando esse sinal para ela. Só que, como a pele dela já é um pouco morena, a gente não consegue visualizar com tanta facilidade, aí fica um bronzeado. Mas é o nosso corpo dando sinal de que está querendo uma proteção. Ok? E para a gente terminar, os problemas relacionados à pele, tá? Aline, Quais são Fala, Kailane. por que que quando tem gente que fica no sol, às vezes descasca? Então, eu ia falar nisso agora. Tá relacionado aos problemas da pele, tá? Quando a gente descasca, esse descascado já é um sinal de que a pele sofreu uma queimadura. Então, o que aconteceu com a gente? A gente foi ao sol, se expôs ao sol, e esse sol, ou a gente se expôs numa hora errada, né, numa hora inadequada, ou então a gente ficou muito tempo exposta a ele. Aí a pele começa a ficar com uma tonalidade diferente do que a gente tinha, e depois de alguns dias ela começa a descascar. Esse descascado é um sinal de que a gente queimou demais a pele. Então, ela está sendo renovada. Aquela pele vai descascar, vai sair aquilo tudo para trocar por uma pele novinha em folha, tá? Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. O ideal é que, se acontecer isso, que a gente deixe sair essa pelezinha naturalmente, não fique puxando, embora eu já percebi em várias pessoas que elas mesmo ficam se descascando. Quando a gente descasca, a gente puxa essa pele da gente, a parte de baixo fica mais sensível ainda, ela fica lisinha, às vezes fica até um rosadinho. Quando a gente pegar o sol novamente ali, naquele local, a incidência de raio solar vai ser muito grande ali. E aí corre a chance de ter novamente um descascado por cima. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. O ideal é não deixar acontecer isso. Passar o protetor solar, porque o protetor solar ele impede que a pele descasque. Se for usado também com uma proteção ideal. Não adianta a pessoa ser branquinha e usar fator 15, que não vai segurar nada, tem que usar de 30 para cima, tá? A pessoa que é mais moreninha, aí já não precisa usar um fator muito alto, não. Às vezes um 15, um 20 já soluciona o problema, tá? Mas está relacionado a uma pequena queimadura, tá? Você ficou
em exposição ao sol em excesso, tá bom? Bom, aí na página... Fala, pode falar. Não? Posso continuar? Bom, aí na página 220 fala exatamente sobre isso, sobre as queimaduras, tá? E aí, dependendo da gravidade da queimadura, ela pode ser classificada em 3 tipos diferentes: a queimadura de 1º grau, a queimadura de 2º grau e a de 3º grau. No livro, a gente tem uma foto, uma foto para cada tipo, bem característica do que acontece com a pele, tá? Na de 1º grau, a queimadura, ela atinge só a epiderme, só essa primeira camada da pele, e fica rosadinha a pele, ó. Pode ter um inchaço também no local, mas não causa bolha nem nada. Na queimadura de 2º grau, se a gente observar o desenho, ó, a gente já vê que atinge a epiderme e a derme. A derme também está bem vermelha, atinge a primeira camada e a segunda. E forma, ó, algumas bolhas lá em cima. Tá? Na epiderme tem bolha. A de 3º grau já é pior. Por quê? Porque danifica todas as partes. Essa, quando houve aquele problema lá no Ninho do Urubu, com os jogadores do Flamengo, lembra? Aqueles jovens? Eles tiveram esse tipo de queimadura aí, a de 3º grau. Atingiu as 3 camadas da pele. E aí eles precisaram se recuperar no hospital. Não tem como a gente tratar, dependendo da proporção, né? Que foi quase o corpo todo deles, em casa. Então, eles precisaram ficar internados num hospital especializado em queimaduras para poder solucionar o problema deles. E eles ficaram bastante tempo, por sinal. Tá? Professor, Pode falar. então a camada tem três camadas. Se atingir a terceira, morre? Então, dependendo da quantidade do corpo que for afetado, morre, que foi o caso de alguns meninos, né? Eles ficaram tão queimados que eles não conseguiram sobreviver. Quando é mais de 70% do corpo, todo por queimadura, é muito difícil de sobreviver. Até 50% do corpo ainda consegue, mas quando ultrapassa isso, fica mais difícil, porque esse tipo de queimadura, ela atinge as 3 camadas. Então, nada está protegido. O risco de ter infecção ali naquela pele é muito grande. Então, o risco de morte também é grande, que foi o que aconteceu com alguns, tá? Alguns não conseguiram sobreviver. E outros sobreviveram, mas também levaram um bom tempo para se recuperar. Né? Teve o último que saiu do hospital, ele ficou meses no hospital, ele levou bastante tempo, tá? Isso não é tão fácil da gente se recuperar, não, tá bom? Porque é uma lesão na pele, a queimadura é uma lesão, tá? E por último, o câncer de pele, que aqui no Brasil de todos os tipos de câncer, né? O de pele é o mais comum, tá? A gente vai estudar ainda, quando a gente for observar os outros tipos de sistema, que podem existir câncer em todos os sistemas que nós vamos estudar. Só que o mais comum, o tipo mais comum, né, de ser encontrado aqui no Brasil é o câncer de pele. E aí a gente tem uma lesão, ó, parecida com essa que está aí. Essa lesão já é considerada um tumor. O que é um tumor? É um conjunto de células, ó, totalmente danificada. Se a gente observar as outras células do restante da pele, estão diferentes. Essas, ó, são células ruins. Aí, o que acontece com esse tumor? Como são células ruins,
essas células elas começam a se multiplicar e aí se multiplicam ruins também. E aí o tumor vai aumentando. Por isso que tem que ser logo tratado. Logo que descoberto o câncer em qualquer parte do corpo que seja, pode ser na pele ou em qualquer outra parte, ele precisa ser logo tratado para que esse tumor, em vez de crescer, ele comece a reduzir, tá? Então, essa foto é uma foto bem característica. Aqui no Brasil, esse tipo, né, o câncer de pele, ele tem muitos casos justamente por causa da exposição à radiação dos raios solares. É essa radiação forte que causa esse tipo de câncer. Então, por isso que a gente precisa se proteger se a gente estiver ao sol, ou então evitar os horários com o nível de radiação mais forte, que é de 10 da manhã às 4 da tarde. Professor, Fala. Pois é verdade que a caneta, assim, quando a gente passa no corpo, dá câncer de pele? Então, não é bom fazer isso. Isso não é cientificamente comprovado, né? Que a tintura da caneta, a toxicidade da caneta, da tinta da caneta, provoque o câncer de pele. Porém, a gente precisa evitar, né? Não tem o porquê ficar riscando a pele à toa. Se a gente pode evitar, porque é uma substância química que tem ali. Então, você não vai ficar expondo a sua pele toda hora uma substância química. Mesma coisa é a maquiagem. Se você não tem a necessidade de passar todos os dias, para que você vai passar todos os dias? A sua pele, ela vai absorver aquelas substâncias e, a um longo prazo, vai te prejudicar. Pelo menos um envelhecimento precoce você pode ter. Então, geralmente, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Os alunos costumam perguntar, às vezes, a minha idade, né? E aí, quando eu falo a minha idade, ninguém acredita. Mas eu não fico todo dia com maquiagem. Eu coloco maquiagem quando eu vou sair. Porque, querendo ou não, essa maquiagem ela vai afetar a pele. E aí vai envelhecendo a pele, tá? Então, se a gente puder evitar fazer determinadas coisas, é bom. Agora, se não puder evitar, aí usa, não tem problema, tá? Tem gente que precisa trabalhar todos os dias maquiada, né? O trabalho exige isso, aí não vai ter jeito. Mas se puder evitar, é bom evitar, tá? Porque aí acaba diminuindo esse envelhecimento da pele. Mesma coisa com a tinta da caneta. Se você pode evitar de colocá-la na pele, evita. Porque bom não vai ser, tá? Não tem nada, nenhum estudo comprovado o ruim, mas bom também não vai ser, ok? Mais alguma pergunta? Aline, Pode falar, Ana Luísa. a tinta da tatuagem prejudica a pele de alguma forma? Então, essa tinta aí, ela já é uma tinta especializada, né, para ser utilizada na pele. Vários cientistas estudaram uma maneira de criar uma pigmentação que pudesse ser utilizada na pele. É igual os índios fazem. Os índios não buscam na natureza pigmentos que eles possam pintar a pele. Aquele pigmento que os índios usam também não fazem mal, tá? Porque são pigmentos naturais. Então, quando isso acontece, não tem problema. Ali fizeram pesquisas para chegar até uma solução para se fazer algo, que no caso é a tatuagem, tá bom? Então, não tem problema. Tem mais que perguntar alguma coisa? Fala, Samuel, quer perguntar? mas por que inflama, assim, a tatuagem?
Aí a inflamação é por causa da agulha, né? Na E também ponta se a da... agulha for de má qualidade. Oi? Não, eu tava falando que só inflama se não cuidar e também se o material for de baixa qualidade. Mas mesmo assim fica inchadinho, né? A gente percebe que a É, sim, que é um pele machucado, né? exatamente, é um machucado. Você passou diversas vezes um instrumento ali, pontiagudo, né? Para fixar aquele pigmento na pele. Então, com certeza, é, danificou aquela pele. Então, fica um pouquinho inchadinho e inflamado. Mas logo depois de alguns dias, isso já volta ao normal, porque aí a sua pele mesmo tem o processo de regeneração e aí volta ao normal, ok? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Bom, na página 222, fala sobre duas doenças. Uma a gente viu em programa de saúde, que é a sarna, vimos ano passado, e a outra são as verrugas, que algumas pessoas também às vezes costumam ter, que está relacionado ao vírus do HPV, que é essa vacina que vocês tomam. As meninas começam a tomar com 9 anos agora. Antes era com 12, agora é com 9, e os meninos começam a tomar com 12, que é justamente para impedir o aparecimento desse vírus, né, do HPV no organismo, tá? Pode aparecer a verruga em várias partes do corpo, inclusive no útero, no caso das meninas, que é por isso que a gente toma a vacina, para evitar o aparecimento no colo do útero, porque se aparecer, aí pode futuramente gerar um câncer no colo do útero, tá? Então, por isso que o Sistema Único de Saúde, o SUS, que, junto com a Fiocruz, criou essa vacina justamente para impedir o surgimento dessas verrugas pelo corpo, tanto na pele quanto no caso das meninas no útero, ok? E a sarna, né, a gente sabe que é provocada por um bichinho que, quando a gente tem contato com alguém que esteja, automaticamente passa através do contato. Então, a gente tem que ter cuidado com a higiene, tem que trocar sempre as roupas de cama também, as de banho, né? A higiene é fundamental, tá? Bom, para casa, vocês vão fazer a página 226 e 227 para a semana que vem. E quem ainda não copiou a matéria de programa de saúde, vai lá na plataforma procurar a da semana passada e a dessa semana. Já tem duas partes lá para copiar, tá? Então, observem lá na plataforma a lista de atividades da semana passada e Professor, dessa semana. Ok? professor, Fala, Raga. o título tá como? Como programa de saúde? Tá como ciência? Tá como programa de saúde, Tá. tá? É só entrar lá na plataforma e procurar atividade de programa de saúde. Aí vocês vão achar a primeira parte do texto, semana passada, e a segunda parte do texto essa semana. O tio Gilbert postou segunda-feira, se eu não me engano. Tá? Vou só conferir os que eu não consegui marcar aqui, se estão aí. Bruno, tá aí? Não. Professora Carmen já deve estar quase entrando. Caio e Cauã? Ok. Quem eu não chamar é porque eu consegui marcar quando vocês estavam entrando, tá? Gabriel Oliveira? Presente, professor. Gabriela? Não. João Pedro Goulart?
João Vitor. Luiz Gustavo. Eu. Professora, você me pulou? Quem eu não chamei é porque eu consegui colocar a presença na hora que eu estava